Como que a gente pode precificar o nosso trabalho da maneira correta? Isso é uma dúvida cruel entre nós filmmakers, não é verdade? A gente fica sempre se questionando, né? Será que a gente está cobrando certo? Será que a gente está acabando deixando dinheiro na mesa? Nós podemos dizer que esse tipo de assunto, ele costuma ser meio polêmico. Por quê? É difícil a gente ver muitas pessoas falando sobre isso abertamente. Existe sim alguns influenciadores que falam sobre esse assunto, mas a gente precisa de mais gente falando sobre isso. E eu defendo sim essa bandeira, que a gente precisa compartilhar os orçamentos. Eu acho que orçamento, ele não é segredo, ele não precisa ser segredo para ninguém, tá? A gente pode sim compartilhar os nossos preços entre nós, amigos. Eu costumo compartilhar bastante com os meus amigos também, quando eles me perguntam, querem tirar alguma dúvida, porque isso acabou sendo uma facilidade que eu tenho, mas que eu enxerguei que é uma dificuldade que outras pessoas têm. E também foi um dos motivos que eu trouxe esse vídeo aqui. Então a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Então assim, já deixa o seu like aqui e comenta se você tem alguma dificuldade para precificar o seu serviço. Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês como que eu faço para precificar o meu serviço. Eu sempre utilizo 3 pilares e isso sempre me ajudou bastante, é uma facilidade que eu tenho, então eu quero compartilhar um pouco mais com vocês como que eu faço isso. Primeiro passo, antes de eu definir o meu preço, eu preciso saber qual que é o meu custo. Então eu preciso saber entender quanto que eu custo para sair de casa para ir trabalhar. E isso está envolvido o preço dos meus equipamentos, o valor realmente dos meus equipamentos, a depreciação dos meus equipamentos, o meu custo de deslocamento, impostos, os meus softwares que eu uso para edição e para captação e assim vai. Tudo isso engloba o nosso custo. Em outro momento eu posso fazer um vídeo explicando um pouco mais detalhadamente como que a gente pode definir os nossos custos e calcular isso de forma mais precisa, ok? Mas é essencial que você já entenda qual que é o seu custo. Esse é o primeiro pilar. Entendendo o nosso custo, a gente pode partir para o segundo pilar. O segundo pilar, você precisa entender qual que é o valor médio do seu mercado. Só que tem um detalhe, isso varia muito de nicho para nicho. Então você precisa entender qual que é a média do seu nicho. No meu caso, eu trabalho com infoprodutores, então eu preciso saber qual que é a média de quem trabalha com infoprodutores. Para quem trabalha, por exemplo, com casamento, precisa saber qual que é a média dentro de quem trabalha com casamentos. E dentro desse nicho existem tipos de público, né? Por exemplo, casamento tem o público A, B e C, níveis, né? Níveis A, B e C, infoprodutores, e também existe pequenos infoprodutores, médios e grandes infoprodutores. Mas cada nicho ele tem as suas variações dentro dele, então você precisa entender as suas variações e qual que é a média de valor dentro desse nicho, tá? Como que a gente descobre isso? Conversando com um coleguinha, conversando com os amigos, conversando com quem trabalha, com outros profissionais que já trabalham nesse nicho. E eu sou do time que conversar abertamente não faz mal a ninguém. Então você chegar e conversar com outro cara e perguntar, cara, eu tô começando dentro desse nicho, eu sei que, assim, tem cliente para todo mundo, tá, gente? Então não precisa ter medo de perguntar, não precisa ter receio de, o cara tá entrando no meu nicho, ele vai roubar meu cliente. Não, se o cliente é teu e tu tá entregando um bom trabalho, ele vai continuar contigo. Se tu deixar algo a desejar, ele vai procurar outra pessoa. Isso é normal e é comportamento de mercado. Então você precisa ir conversar com outras pessoas e entender. Cara, eu tô começando nesse nicho, eu queria entender um pouco mais como que funciona, por exemplo, a precificação, os custos desse nicho. Qual que é a média que a galera cobra aí, para que tu não esteja tão fora. Por que é muito importante que você entenda isso? Porque você precisa entender se você está acima do mercado, a média do mercado, na média exatamente do mercado, ou se você está abaixo. E por que você está acima, na média ou abaixo? É muito importante que você entenda. Saber o preço médio do mercado não quer dizer que você precisa cobrar aquele preço, tá? Pode ser que você realmente possa cobrar mais, ou você está até cobrando um pouco mais baixo que o mercado. Talvez por conta do seu custo ser um pouco mais baixo, entendeu? Então isso pode variar de pessoa para pessoa. Então o custo é individual, cada um tem o seu. A média de mercado é realmente, como o nome próprio já diz, uma média. Então a gente ter uma diretriz para a gente saber se a gente está acima, se a gente está abaixo, se a gente está ali no jogo, né? Entendendo o seu custo, entendendo a média do seu mercado, o terceiro pilar, você precisa entender a necessidade do seu cliente. Isso vai ajudar muito na hora de fazer o teu orçamento. Por quê? Tem uma frase que eu anotei e eu uso bastante isso na hora de fazer os meus orçamentos, de precificar o meu serviço. Que a frase é a seguinte: não cometa o erro de oferecer um calçado 43 para um cliente que calça 41. O que seria basicamente isso? Você precisa entender qual que é a necessidade do seu cliente. Se você entendeu a necessidade do seu cliente, você não vai oferecer
coisa que realmente ele não precisa. Por exemplo, da frase, tu não vai oferecer um calçado 43, porque tu entendeu que o cliente calça 41. Então, se você oferecer um 43, o cliente vai falar assim, cara, não, isso não é para mim, tá muito caro. Então, você precisa entender a necessidade do teu cliente. Como que você entende a necessidade exata do teu cliente? Através de relacionamento. Nem que seja em uma reunião, mas você precisa entender a necessidade do teu cliente. Porque sabe qual que é o pior tipo de orçamento que tem? Aquele orçamento de um cliente que nunca te viu na vida, que recebeu uma indicação tua e ele chega e fala pra ti, cara, um fulano de tal me indicou e eu quero fazer um vídeo tal, em tal lugar, em tal dia, quanto que tu me cobra? E aí tu fica assim, pô, cara, eu não te conheço, eu não sei o que tu precisa exatamente, qual que é o teu trabalho, pra que tu vai usar isso. Beleza, eu tenho o valor da minha diária e um vídeo editado custa tanto. E aí tu passa pro cliente às cegas, assim, tu não consegue nem argumentar com ele nada, sabe? Então tu não gerou nenhum relacionamento com ele. Então isso dificulta muito na hora de fechar aquele cliente, sabe? Porque às vezes aquele cliente ele veio buscando preço. Só que se tu gera um relacionamento com ele, ele consegue ver um pouco mais de valor em ti, no teu serviço, e ele esquece um pouco o preço e ele gera confiança e quer realmente fechar contigo. Então, quando você entende a necessidade do teu cliente, tu consegue oferecer o serviço ideal para ele. Agora, um ponto que a gente precisa ter bastante maturidade, tá? Quando a gente oferece o nosso serviço para o cliente e ele não consegue bancar pelo menos o nosso custo, porque tu já entendeu qual que é o teu custo, tu já entendeu qual que é a média do teu mercado. Só que quando tu vai entender a necessidade do teu cliente, tu vê que, cara, esse cliente ele não vai conseguir pagar o meu custo. Ele não tá dentro da média do mercado e tu passa o orçamento e o cara começa a chorar e tá muito caro e ele começa a baixar muito e tu não consegue negociar com ele. Você precisa ter a maturidade de entender que esse cliente não é para você. Talvez ele seja para um cara que tem um custo mais baixo, entendeu? Então, cara, existe cliente para todo mundo, existe mercado para todo mundo. Então, existe vários níveis de profissionais, vários tipos de profissionais. Você precisa entender qual que você é e qual que é o seu custo. Porque senão, no final, quem vai sair no prejuízo é você. Bom, eu acho que eu consegui ser bem claro, né? Então a gente conseguiu entender qual que é o nosso custo, qual que é a nossa média de mercado e também como que a gente faz para entender a necessidade do cliente e realmente oferecer o orçamento dentro da necessidade dele, né? Então a nossa precificação está mais adequada. Então se esse conteúdo te ajudou, eu já peço para tu deixar o like, se inscrever aqui no canal, comenta aqui embaixo se você já utilizou algum desses 3 pilares para precificar o seu serviço e não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo desse canal, beleza? Fechou? Falou, valeu!